Porque o Senhor corrige quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção de Deus, vos trata como os filhos. Porque quem é filho, a quem o pai... Quem é filho que o pai não corrige? Todos têm que ter o quê? Correção. Se não tem correção, não é filho. Vocês vão descobrir que tem pessoas que ela não tem Tia, correção. bota o microfone mais perto que a gente ouvir melhor. Temos que ter correção. Então, às vezes a correção vocês reclamam. Às vezes é na hora que é chamada a atenção. Pô, minha mãe me fez passar vergonha. Te chama às vezes na frente de um amigo, de uma amiga. Mas é necessário. A vida não é só uma brincadeira. A vida não é só um jogo. A vida é além disso. A vida é você saber entrar, saber sair. A vida é você ter sonhos. A vida é você ter projetos. Qual tem sido os seus projetos? O que você está pensando para o futuro? A vida não é só isso, só é rir, dar gargalhada, tudo isso é muito bom. Mas a palavra de Deus está falando aqui que como ele é pai, ele corrige. Então nós temos que... Presta bem atenção que eu vou falar. O 8. Mas que quem está sem disciplina, da qual todos são efeitos, participais, sois então bastardo e não filho. Quer dizer, quem quer ser filho aqui, levanta a mão e diga eu. Então quem é filho obedece. Quem é filho, quando uma pessoa mais velha fala, obedece. Se está pedindo para ficar quieto, vamos ficar quietos. Amém? Aí diz assim, 9. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para corrige-nos, conversiamos e não sujeitais a muito mais. O Pai do Espírito e para vivermos, quer dizer, o Pai espiritual é Deus. Aqui tem pai, eu peguei o nome de pai, quem não deu depois dá para tia Aline, e o nome da mãe. Mas a questão, tem pessoas aqui, ela fala assim, mas eu não moro com meu pai, mas você tem um pai. Aí muitos dizem assim, mas o meu pai morreu, e cadê Deus? Deus não é teu pai, não? Aonde está isso? Então tem que haver respeito. Quando o mais velho fala com você, mas eu tenho mania, eu fico irritado quando alguém chama a minha atenção. Aí termina, palavrão já é legal? Falar palavras torpe é bom? Não! E por que muitos fazem? Porque faz o que não é bom. Mesmo que você esteja com raiva, isso não é legal, isso não é educativo. Isso já começa em casa. Tem gente que fala assim, eu vou passar a ter educação na escola. Não, a educação começa dentro da sua casa, da sua família, seu pai, sua mãe. Os professores vão só ajudar, vai dar um apoio. Mas se você não está tendo essa educação, aprenda hoje. Aprenda hoje. Aprenda a ouvir o mais velho. Aprendam, como é que eu posso te dizer? A se respeitar. Você sabe que tem pessoas que ela não dorme e ela é uma criança? Tem criança que falou pra mim, eu não vou falar nomes nem nada, mas eu vou falar a realidade. Você, às vezes, você fala que está sofrendo, mas você não passou nem um pedaço do que o outro amiguinho está passando. Não dorme, tem depressão, já tentou cortar os pulsos, tá? Já tentou sumir, já saiu, já fugiu de casa. Nem todo mundo tem uma vida boa igual a sua. Então vamos respeitar um ao outro, vamos amar um ao outro, vamos orar um pelo outro. O trabalho aqui, apoio soldados feridos, é fazer vocês pensar. Poxa, eu só tô me afastando da minha família. Eu só quero rua. Rua é bom? Nem sempre. Tem que ter lazer, sim, mas tem que estudar, tem que procurar a congregar em um lugar que venha falar conselhos bons que leva você para Cristo, falar da palavra de Deus. Eu conversei com um jovem, ele tinha 12 anos de idade, hoje ele já está um homem feito.
Ele começou que nem vocês vinham para um trabalho assim. E ele falava assim para mim: ô tia, eu tenho vontade de me matar. Mas se eu não morrer, eu vou tirar muita vida. Eu tenho vontade de usar uma arma. Eu tenho vontade de assaltar. Vem na minha cabeça. Na cabeça dele, era algo que passava na cabeça de todo mundo. Mas não é normal, é espiritual. E ele chorava. Quando ele chegava, ele não dava ideia para ninguém. Tinha um semblante bem fechado. Ele não dava boa noite para ninguém. Ele sentava mudo e saía calado. Então chegou uma certa vez que eu cheguei para ele e falei assim: que mal a sua mãe te fez? Que mal a tia te fez para você não querer? Ele não gosta de me turmar com ninguém. Eu gosto de ficar sozinho na minha. Então a criança dessa está sofrendo. Tá ou não tá? Tá sofrendo. Aí nós que tá aqui, nós tem que orar pelo esse amiguinho ou por essa amiguinha. Então, tem pessoas que estão igual a situação dele. Então ele chegou para mim e falou assim: tia, eu não tenho mais sonho, nem tenho vontade de viver. Por quê? Minha mãe se droga, meu pai é viciado em cachaça, bate na minha mãe. Isso é vida. Por isso que eu fico na rua mesmo. Eu falei para ele: a rua não é lugar para você não. Deus quer você em um lar, Deus quer você feliz com a sua mãe, com o seu pai. Aí ele falou assim para mim: a senhora fala isso porque a senhora tem casa, a senhora tem lar. Não, as palavras dele só eram ser tristeza e uma palavra dura. Eu não vejo nenhum de vocês aqui com uma palavra dura, com semblante fechado. Eu não vejo. Eu não vejo você triste. Eu não vejo vocês com raiva, querendo se vingar do mundo, fazer coisas erradas. Eu não vejo. Eu vejo homens e mulheres de Deus aqui abençoados. Mas ele tinha esse problema. Então ele chegou para mim e falou assim: tia, se a senhora me der certeza que eu vou ficar vindo aqui, vou buscar Jesus, eu vou ter paz, eu vou me entregar para esse teu Senhor aí. Morou? Já é? Desse jeito ele falou. Então eu falei assim: então tá bom. Vamos fazer uma experiência de um mês. Se tua vida não mudar, você não precisa mais voltar. Isso eu falo para vocês que estão vindo aqui a primeira vez. Vocês que estão começando a chegar aqui agora. Se a vida de vocês não mudar, vocês vindo para cá, dentro do seu lar, sua mãe se transformar, faça o convite de ela vir. Nós faz trabalho da família quinta-feira. Nós faz o trabalho das mulheres toda sexta-feira. Reunião da família quinta-feira. Vocês não podem deixar de vir. Vem orar pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua irmã. Às vezes tem uma irmã doente, já foi no médico, já gastou tudo. E às vezes é espiritual, mas você não chama ela para vir para um culto. Então eu vou falar uma coisa para você. Esse jovem, antes de um mês, ele já começou a sorrir. Antes de um mês, ele já começou a me abraçar. Antes de um mês, ele começou a falar que a vida vale a pena viver. E a mãe dele começou a ver a diferença dele, que ele só queria rua, rua, rua. Ele não queria mais nada a não ser ir para a rua. Aí a mãe dele foi lá procurar saber quem é essa tal tia Rose. Essa tal tia Rose sou eu. Eu me apresentei para ela e ela falou assim: o que a senhora fez com meu filho? Eu só orei. Meu filho passou a dormir. Meu filho passou a chamar eu de mãe. Meu filho me chamava de cracuda. Isso é muito triste. Então, isso é desrespeitoso, isso é doloroso para uma mãe. Nunca responde mal a sua mãe. Então chegou um momento que ele falou assim: tia, já chegou um mês, eu quero esse Jesus. Aí eu falei: mas você não tem 13 anos para se batizar nas águas? Ele queria se batizar nas águas. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ficar melhor na escola. Ele faltava muita aula, ele ficava muito na rua. Ele ficava sem comer, ele ficava pedindo dinheiro para um, para outro, para poder comer doce. Terminou ficando com um grande problema de saúde. Vocês que estão rindo sabem que Deus está falando contigo. Não tem problema não. Não tem problema não. Então o que aconteceu? Ele ficou doente, ele teve um problema sério no sangue. Então ele falou: tia, eu vou me batizar, mas minha mãe não vai deixar, minha mãe e meu pai não vão aceitar. Eu falei assim: conversa com eles, não vai adiantar, tia. Então chegou um momento, ele foi para o culto de manhã, ele falou: pastor, por favor, me batize.
E o pastor falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, pastor, a decisão do senhor. Se o senhor não batizar esse jovem, se esse jovem morrer, a responsabilidade é do senhor. Aí ele falou, então eu vou batizar. Na piscina mesmo, batizou aquele jovem. Aquele jovem começou a querer Jesus, buscar, mas a mãe dele não aceitou ele ser cristão. A mãe dele se revoltou contra ele, ao ponto de falar, você vai decidir. Tá. A mãe dele pediu para ele se decidir, então ele se decidiu a parar. Ela, porque tinha outra religião, e não queria que ele ficasse ali. Aí ele parou. Quando ele parou, ele ficou muito doente. Aí chegou a ficar internado lá no Hospital Saracuruna, não sei se vocês conhecem. Então ele precisava de sangue, ele precisava de... A mãe não sabia o que fazer. Os médicos ficou desenganou e disse que ele ia morrer. O bom é que ele já estava batizado nas águas, já estava firme. Ele só falava assim, mãe, chama a tia Rose. Chama a tia Rose para vir aqui. Pede para a tia Rose vir aqui. Aí ela falou assim, eu não quero você naquela igreja. Eu não quero você ali. Não quero você com a tia Rose. Aí ele foi. Eu fui lá visitar ele. O pai dele peitou a esposa e deu o recado. E ela depois veio chorando na igreja. Pediu para mim ir lá visitar ele. Eu fui. Chegando lá, vi ele todo tubado. Muito ruim. Ele pegou uma bactéria no sangue. Fora anemias, muita coisa. Vocês que vivem comendo doce exageradamente, vigia, tá? Vigia. Muita besteira na rua. Olha, pensa bem nisso que eu tô falando. Come bem, se alimente bem. Nada de ficar só doce, 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 não. Principalmente vai chegar a época aí que a gente vai estar orando em oração mais ainda por vocês. Então eu fiz uma oração nele. Aí ele falou assim, tia, eu só quero uma coisa. Pede a minha mãe para me voltar para Jesus, para me voltar para a igreja, porque Deus vai me tirar dessa cama. Agora eu faço uma pergunta para você. Jesus tirou ele da cama ou não? Sim. Mas por que Jesus tirou ele da cama? Porque ele queria Jesus. Ele teve fé. Ele teve fé. Ele creu. Não foi a tia Rose que curou ele, foi Jesus. Mas, ó, para você ver, para ele se batizar nas águas, quando ele se batizou, ele ficou possesso, ele passou mal. Não sei se você sabe o que é uma criança que manifesta. Mas ali foi a última vez. Digo para vocês, pensa mais na vida espiritual de vocês. Brincar é bom, sorrir é bom. Mas melhor ainda é ter Jesus no coração. Amém? Aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. A mãe deixou ele voltar. A mãe deixou ele fazer as próprias escolhas dele. Isso é muito bom. Então eu digo para vocês só uma coisa. Não deixe de buscar Jesus. Chame seus amigos. Vem brincar com a gente, que vale a pena. Amém? Agora vamos para a brincadeira?